Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor é a força e o vigor do seu povo e precisamente o sacramento da Eucaristia é o sacramento no qual Ele nos fortalece, já seja oferecendo-nos a luz da sua palavra, já seja dando-se a si mesmo como pão de vida eterna. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, começando por reconhecer com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias,
foi dirigida a Abraão a palavra do Senhor numa visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Será grande a tua recompensa. Abraão respondeu: Senhor meu Deus, que me dareis? Vou partir desta vida sem descendência, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E continuou: Vós não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue. Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: Toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade, mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um braseiro fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: Darei esta terra aos teus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança.
os que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. São lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Abraão escutou em visão aquilo que Deus lhe dizia:
Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, será grande a tua recompensa. E Abraão respondeu: Senhor meu Deus, que me dareis? E Abraão imediatamente acreditou naquilo que Deus lhe disse. E o que é que Deus lhe prometeu? Que ele teria uma descendência. Ora, Abraão era homem de idade avançada, a sua esposa também, e além disso, era estéril. E Abraão acreditou prontamente em Deus. E acreditar aqui significou, antes de mais, acreditar que aquilo que humanamente nós não podemos, aquilo que era impossível humanamente, não era para Deus, nunca é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Esta é a primeira dimensão da fé de Abraão, acreditar na omnipotência de Deus. Mas foi mais longe. Acreditou que Deus cumpriria a sua palavra, que Deus seria fiel à sua palavra. Então a sua fé é, no fundo, uma confiança absoluta em Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele não deixará de realizar. No entanto, Abraão disse a Deus: mas como é que eu saberei que realmente tu vais cumprir a tua palavra? E Deus, num ritual simbólico, celebra uma aliança, ou seja, um pacto de amizade no qual ele se compromete a ser fiel à promessa que tinha feito a Abraão. Abraão está cheio de sono. Isso quer dizer que é Deus que se compromete. O homem é muito frágil. Nós sermos fiéis a Deus é muito difícil para nós. Deus não. E por isso Abraão está cheio de sono quando aquele rito simbólico foi realizado da aliança que Deus celebrou com ele e com a sua descendência. Então a fé de Abraão é também uma fé marcada pela aliança, ou seja, por um pacto de amizade que Deus celebra com ele, e ele também vai procurar ser fiel depois na sua vida a Deus. A nossa vida de fé, de facto, ou é uma relação de amizade que nós estabelecemos com o Senhor Jesus, ou não chega a ser verdadeira vida de fé. Quem não estabelece uma relação de amizade profunda com Cristo, vive a fé à tona da água, à superfície, não chega a vivê-la em profundidade, ou nem sequer a vive. Então aprendamos com Abraão a acreditar na omnipotência de Deus, a acreditar na sua fidelidade, na sua amizade nunca retirada, e a pôr a nossa confiança nele e não nas nossas próprias capacidades humanas, não nas nossas próprias forças. Porque, eu digo sempre, quem garante a minha fidelidade é Deus. E garante-a porque, embora às vezes eu possa ser fiel e sou sempre infiel quando peco, Ele permanece fiel. Ele não retira o seu dom, Ele não retira a sua amizade. No Evangelho, Jesus dá-nos um critério para nós sabermos quem são os verdadeiros e os falsos profetas. Ou quem são os verdadeiros cristãos, se quiserem, e os que o não são. Os que são verdadeiramente gente boa e os que o não são. E Jesus dá um critério muito simples tirado da vida. Uma árvore que é boa só pode dar bom fruto. Uma árvore que é má só pode dar maus frutos. Então sabemos que alguém é profeta, sabemos que alguém é uma pessoa santa, ou que anda no caminho da santidade, sabemos que alguém é realmente boa, que essa pessoa é realmente boa, se ela dá frutos bons. E que frutos bons são esses? Vão ler a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e está lá uma lista incompleta dos frutos do Espírito Santo. O verdadeiro profeta, o verdadeiro santo, o verdadeiro cristão é aquele que é
movido pela ação do Espírito Santo. E, portanto, na sua vida vão aparecer os frutos que são resultado da ação do Espírito Santo no coração da pessoa e na vida da pessoa. O primeiro é o amor. O segundo é a alegria. O terceiro é a paz. O quarto é a paciência. Reparem que o quarteto: amor, alegria, paz e paciência. A paciência, a meu ver, é a ciência de quem constrói paz. Quando nós nos impacientamos, perdemos a paz. Conosco e com os outros e com Deus. E depois vem a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio, o autocontrole, o não se deixar levar pelos impulsos meramente naturais. E podíamos acrescentar a misericórdia, a justiça, a ternura, a compaixão, a solidariedade. Meus irmãos, querem saber se estão realmente a dar bons frutos? Olhem, vejam se é isto o que há nas vossas vidas. Se é isto que há nas vossas vidas, então sois realmente bons cristãos. Estais no caminho da santidade. Se não é isto, tendes que trabalhar com mais empenho, com mais dedicação, para que realmente deixeis que o Espírito Santo vos conduza e vos guie de tal maneira que sejam os frutos que vêm dele, os frutos de vida eterna, que se possam ver na vossa vida. Um sacerdote que diz palavras muito benditas, mas que não tem estes frutos na sua vida, tem pouca credibilidade, não é verdade? E por isso temos que rezar muito por eles, por mim. Vocês têm que rezar muito por mim, para que realmente as nossas palavras não sejam só palavras bonitas, que elas se possam confirmar com os frutos da presença do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. E isto que eu desejo para mim, desejo para todos os sacerdotes e também para cada um de vós, que realmente na vossa vida se possam ver os frutos do Espírito Santo. As árvores conhecem-se pelos frutos e os homens pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos a sua vontade. Ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos e os pregadores se preocupem ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens honestos denunciem o mundo de corrupção e de mentira, onde ao bem se chama mal e ao mal se chama bem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida em toda a parte as obras de Cristo que o revelam como Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os judeus e os cristãos creiam naquele que tranquilizou Abraão dos seus temores e lhe deu uma terra boa e uma grande descendência, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre os que têm saúde ou estão doentes e nos inspire a ser bons uns para os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos frutos,
que demos bom fruto com o auxílio da vossa divina graça. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer com fé e confiança como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comportais como meus discípulos.
Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti e a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vivamos em amizade com o Senhor, para que a nossa vida de fé nos encha de gozo e de alegria. Continuação de muito boa tarde, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos no santuário. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.